E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu acho extremamente interessante, é mais ou menos simples, não é? Não vou dizer que é totalmente simples, né? Porque não é, demanda um conhecimento prévio sobre sobre alguns assuntos, né? Mas é um assunto que tanto ele serve como um assunto para o estudo, quanto um assunto que também, pelo fato de ser um estudo, você pode estar aplicando na hora da sua improvisação, né? Que é células melódicas. Bom, o conceito básico que eu tenho sobre esse assunto é o quê? Você se valer de um material melódico pequeno, ou seja, mínimo, de duas, três, quatro notas. Bom, a proposta é a seguinte: você vai se valer desse material melódico de duas, três ou quatro notas durante toda a progressão de uma música, certo? Aqui nesse exemplo que eu vou dar, eu vou usar a música Só Danço Samba, do Tom Jobim, e eu vou usar quatro notas. As notas são Mi, Sol, Lá, Si, certo? Bom, essas quatro notas eu tirei do centro tonal da música mesmo, do tom da música, né, que é Dó. E eu vou usar essas quatro notas, somente essas quatro notas, dentro de toda a progressão da música, ou seja, durante toda a música, do começo ao fim, né, da progressão. Em qualquer oitava, no caso do instrumento de vocês, vocês vão usar na oitava que vocês quiserem, mais grave, mais agudo ou intercalando, que aí você vai ter uma série de intervalos gerados aí através dessas notas, né? Com isso, o trabalho, a improvisação mais motívica, ela fica quase obrigação. Você acaba trabalhando de forma mais motívica a sua construção do que uma forma vertical ou linear demais, escala demais, né? Dessa forma você trabalha mais a questão da composição instantânea mesmo. Você tem que prestar mais atenção na construção que você está fazendo, porque você tem pouco material melódico para estar usando. Outro benefício que eu acho é que com isso você tem que ter uma atenção redobrada, né? Ou seja, requer um raciocínio mais agudo, né? Mais aguçado, mais em loco ali. Você tem que estar mais presente, digamos assim, com o seu raciocínio para gerir o uso dessas quatro notas dentro das estruturas dos acordes da progressão. Por exemplo, no B da música, a gente vai ter uma progressão que é o 2-5-1 de Fá maior. Dentro do 2-5-1 de Fá maior, dentro do 2 e do 5, uma das notas características é o Si bemol. Só que nas minhas quatro notas que eu escolhi, eu não vou ter o Si bemol. Né? Eu tenho Mi, Sol, Lá, Si natural. Então, nesse momento aí, eu preciso ficar atento para me valer só das outras três notas que me restaram. Né? E criar, ainda assim, um motivo, uma melodia, para passar sobre aquela progressão, certo? A gente tem outros acordes que também vão ter notas que vão chocar com a estrutura. Mas eu acho que a mais grave é essa aí. Mas em todas essas estruturas que tiverem dentro da sua estrutura notas que choquem com essas quatro notas que eu escolhi, aí entra a parte do raciocínio. De você tanto pensar na estrutura quanto no material melódico que você tem e que notas você vai usar ali dentro, certo? Por ser menos nota, a questão da percepção ela fica mais simples de você ter o domínio, você está escutando mais, né? Porque eu acho que é bem claro e simples de chegar a essa conclusão de que quatro notas é bem mais fácil você ouvi-las e se relacionar com elas de forma natural do que sete, que é a escala. Ainda mais se essas quatro notas se repetem. No caso das escalas, quando a gente está lá estudando a relação escala-acorde, subindo a escala de cada acorde, a gente está se relacionando com sete notas e essas sete notas mudam entre elas, né? Tem acordes que eu tenho Fá natural, no outro eu tenho Fá sustenido, no outro eu tenho Si natural, no outro eu tenho Si bemol.
e etc. Então, com 4 notas, as mesmas 4 notas, essa questão da percepção fica mais simples. Então, assim, você começa a desenvolver esse ouvido harmônico, de prestar atenção na progressão, e tem a facilidade de ter um material melódico menor para trabalhar. E aí você consegue contrapor essas duas coisas e escutar mais o que você está tocando. Então, quando eu boto um material melódico tão restrito, tão pequeno assim, eu tenho que me valer de outras coisas, como ritmo, como a extensão do meu instrumento, como motivo que eu disse, né? Você fica mais motívico. E se a gente parar e reparar, as composições, elas são mais ou menos formadas por materiais assim. Motivos melódicos formados por células melódicas com menos material, você não vê um motivo com uma escala, né? É motivo de intervalos que se repetem às vezes. E com menos material melódico você se aproxima mais a essa questão da composição do que desse pensamento de improvisação linear, né? Muito escala, né? Não estou dizendo que isso seja um problema. É só que não é só isso, né? Inclusive, para você conseguir fazer bem essa aplicação da célula melódica, você tem que ter um domínio profundo da relação escala-acorde, né? Para você saber o que cada estrutura comporta, né? Um acorde dominante, que tipo de nota ele sustenta, né? Um acorde maior, com sétima maior, que tipo de nota ele vai sustentar? Esse tipo de coisa. Então, tudo isso a gente consegue tendo um conhecimento profundo e um domínio das escalas dentro dos acordes, certo? Então, eu vou fazer aqui um coro só, dentro da música Só Danço Samba, usando apenas essas 4 notas: Mi, Sol, Lá, Si. Então essa foi a aplicação dessas 4 notas na progressão da música inteira, tendo esse cuidado de saber em que estrutura, em qual acorde eu utilizaria as 4 notas, em quais acordes e estruturas eu não poderia estar usando aquelas 4 notas, então eu tirava 2 notas. Esse estudo, essa proposta de estudo, ela é interessante por essa questão. Por ela ter um material muito restrito, pouca coisa para você trabalhar melodicamente, você tem que ficar com o raciocínio sempre ali aguçado, né? Esperto, e tá fazendo, digamos que, essa antecipação do que vai vir, né? Então isso demanda que você conheça a música, conheça a progressão, já tenha um domínio sobre ela. Não é um indicado você sair logo de saída usando esse estudo, né? Você vai pegar a música a primeira vez e já tentar aplicar isso aí. Não, isso vai demandar que você já tenha uma experiência naquele tema, naquela progressão, para você conseguir aplicar dessa forma. Bom, uma segunda etapa desse estudo é você pegar dentro dessas 4 notas aí que você escolheu e começar a colocar melhor essas notas dentro das estruturas, né, dos acordes. Como é que seria isso? Por exemplo, eu tenho aí Mi, Sol, Lá, Si, né? São minhas notas. O terceiro acorde da progressão, que é um Ré7, você tocar essas 4 notas não vai ter um grande problema, até porque por estar dentro do centro tonal ainda conserva ali características que vão soar bem, né, essas 4 notas, mesmo dentro desse acorde. Mas se você for dar uma atenção especial à estrutura, você vai ver que ele, em vez de ter Sol, essas 4 notas, se você tivesse um Fá sustenido, soaria melhor ainda
dentro dessa estrutura, Ré7. Ou se ao invés do Sol eu tivesse um Sol sustenido, então eu teria Mi, Sol sustenido, Lá e Si. No caso do Fá sustenido, em vez de ter Sol, eu tivesse Fá sustenido, Mi, Fá sustenido, Lá e Si. Essa progressão, essas notas se encaixariam melhor dentro daquela estrutura ali, certo? Então, o segundo passo, depois que você já fez dessa forma com a sua célula melódica, tocando essas 4 notas em toda a progressão, você pode passar para esse próximo passo, que é melhor comportar ali as notas, ou aproximar uma nota ou outra dessas 4 que você escolheu, para que elas caibam melhor dentro dos acordes, certo? Então, assim, o ideal é mudar uma nota, 2, mas você ir próximo também. Então, Mi, Sol, Lá, Si, eu vou ter tanto as notas meio tom abaixo quanto meio tom acima dessas notas, para escolher qual que eu vou mudar para melhor se encaixar dentro da estrutura harmônica ali do momento, né? Dentro do acorde do momento ali, certo? Eu vou fazer agora encaixando essas notas, abaixando meio tom uma ou subindo, para elas caberem melhor dentro da estrutura harmônica, certo? Bom, então dessa forma eu usei ainda as 4 notas que eu tinha escolhido, Mi, Sol, Lá, Si, só que dependendo da estrutura em que eu estava tocando, né, no acorde da música, eu abaixava meio tom ou subia meio tom de uma dessas notas para que elas coubessem melhor naquela estrutura do momento ali, certo? Então, de novo, isso vai demandar uma concentração, um raciocínio ali em loco, né? Você pensando na música, você tendo que estar ligado mesmo no que está acontecendo, no que está se passando na progressão, e tendo, eu acho, esse benefício de ter menos material melódico para trabalhar, e aí se valendo mais da percepção, tendo a possibilidade de se ouvir mais, de já conhecer a sonoridade daquelas 4 notas e aplicar dentro das estruturas, porque eu acho que o mais importante é esse, ter um controle da percepção, conhecer as notas, como elas soam dentro de cada estrutura de acorde, beleza? Então esse é um estudo que, como eu disse no começo, tanto pode ser um estudo, você pode usar como um estudo para melhorar seu raciocínio, a fluência dentro da progressão, assim como também pode ser uma técnica aplicável. Na hora de tocar, você pode se valer disso para criar de forma mais musical, né? Se você quiser trabalhar algo mais motívico, se valer de células melódicas vai ser algo que vai te obrigar a trabalhar mais motivos, certo? Então é isso, fica aí essa proposta para quem nunca fez assim, né? Para quem não tinha pensado dessa forma, fica essa forma de pensar para que vocês apliquem aí nos estudos e espero que contribua. Um abraço, valeu.